Planejamento semanal refrescante. Água. Vamos aproximar as crianças, ter esse contato, esse vínculo com um bem preciosíssimo para nossa vida. Atividades para a semana inteira. Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo. Essa daqui é a nossa ponte das cores, já é atividade da segunda-feira. Eu vou afastar ela um pouquinho para cá, porque a gente vai falar como. Vamos colocar tudo isso no papel. Planejamento semanal, crianças bem pequenas, crianças pequenas, e também vou deixar um para os bebês. Eu vou deixar aonde, gente? No nosso Clube da Educação Infantil. Lá você encontra os PDFs, na verdade não são PDFs, lá você encontra esses planejamentos editáveis. Antes de começar esse vídeo, vocês viram que eu já estou me organizando aqui juntinho com vocês? Eu quero convidar você para nossa RIF, último evento do canal, será? Ah, você não pode perder, não pode ficar de fora 3 dias. Vamos falar sobre relatórios, esse importante instrumento de avaliação da educação infantil, que precisa ser muito bem pensado para que você não corra risco nenhum aí na hora do seu preenchimento, tá? Preenchendo esse documento, pensando com dor de cabeça, não fique dessa forma. Venha, ganhe tempo junto com a gente que você vai amar os modelos que a gente vai apresentar. Vamos fazer um passo a passo super bacana. Então, vamos iniciar o nosso planejamento semanal aqui. A água é um bem tão importante, fundamental para a nossa vida. Nós não vivemos sem água. Faz o levantamento prévio das crianças sobre esse assunto, o que elas sabem, quais os benefícios da água, o que a gente precisa? Precisa para tomar? Mas será que todo mundo precisa tomar a mesma quantidade? Segundo a Organização Mundial de Saúde, não é a mesma quantidade para todos. Sabe aquele mito que todo mundo precisa tomar mais de 2 litros de água por dia? Não é assim que funciona. Que tal fazer o levantamento do conhecimento prévio das crianças? Tem alguma balança aí na escola? Alguém tem uma balança que possa emprestar para você? Pese as crianças, que cada criança possa anotar o seu peso. A conta é qual? Dá para fazer no celular, dá para utilizar uma calculadora e mostrando para as crianças. É o peso vezes 35 ml. Aí você vai ter a quantidade de litros que a gente precisa tomar por dia, né? Então, olha, pesamos as crianças, elas registraram esse número. Você vai fazendo a continha aí junto com eles para ver quanto de água cada criança pode estar tomando. Como precisamos tomar essa água? Vocês já viram aquela água aromatizada, aquela água que tem um saborzinho? Dá para a gente fazer com as crianças também. Colocar em garrafas, em leiteiras, aí você vê o que você tem aí. No aniversário da Estela de 15 anos, eles organizaram um filtro de vidro com algumas frutas ali dentro. Gente, ficou tão chique, ficou tão lindo. Vou deixar a foto aqui para vocês verem. Então, essa aguinha mais, né, colorida. Quais as frutas que você tem aí na sua região? Só cuidado na hora da criança tomar, de não se engasgar com o pedacinho da fruta. Então, na hora de colocar a aguinha para ela, tira essa fruta, né? Deixa do lado e depois ela pode experimentar a fruta, não tem problema. Mas a gente sempre toma cuidado com o engasgo. Então, uma aguinha diferente, aromatizada, com sabor. Água que caminha. Vamos fazer uma experiência? Esse planejamento para crianças bem pequenas, a gente fica nas experiências, nas experimentações. Para as crianças pequenas, você pode ir fazendo a lista dos materiais que a gente vai utilizar na lousa, para que eles possam ir observando e levantando suas hipóteses sobre o que é que acontece. Para essa atividade, nós vamos utilizar 7 copinhos. O copo transparente é o melhor para que a gente possa observar. O ideal, né, aí é o copo transparente. Veja se você tem copo descartável que você possa reutilizar, não tem problema, porque esse daqui a criança não vai beber, né? Então dá para fazer uso dos copinhos que já foram utilizados, aí dá uma lavadinha e aproveita para fazer a nossa experiência. Então são 7 copos. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar água em um copo, sim. Um copo não, um copo sim, um copo não. Mantenha a mesma quantidade de água, ok? Dá até para dar uma enchidinha aqui, olha só.
Um copo sim, um copo não. Um copo sim, um copo não. Um copo sim, um copo não, um copo sim. Vamos começar pelo vermelho. Eu comecei nessa outra experiência pelo amarelo, que também deu muito certo. Então, colocou a cor aqui, pode ser anilina. Tente com guache também. Eu não experimentei com guache ainda, mas eu acredito que dê certo. Então, um vermelho, o outro azul. Um aqui amarelo, misture bem, né, com uma colher. Um aqui amarelo, um amarelo e o outro para finalizar o vermelho. E daí o que é que nós vamos fazer? É a ponte das cores, certo? Nós vamos pegar um papel toalha, precisa ser papel absorvente, porque o papel vai absorver a água e levar a água de um copo para o outro, transformando as cores. Interessante essa experiência, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, eu vou pegar o papel toalha e vou torcer esse papel toalha. Torce bem o papel toalha e coloca aqui, olha lá, o papel toalha de um copinho para o outro. Pronto, aqui. Muito interessante, gente, porque vai passar pelo papel toalha. Essa água, o papel toalha vai levando de um copo para o outro e depois ficam todos os copos com a mesma quantidade. Eu quero mostrar para você como é que ficou e como o papel vai absorvendo muito rápido. Dá uma olhadinha aqui. Pode vir aqui, produção, com a câmera para que todo mundo possa ver. Olha, o papel já molhadinho aqui. Olha esse daqui. Como já tá passando, olha. Então as cores vão se juntar aqui e aí elas vão colorir, olha, elas vão transformando. Olha só aqui, ó. Né? O amarelo com azul, verde. O azul, vermelho, roxo. O vermelho e o amarelo ficou laranja. A sugestão é a de que você faça a experiência no final da aula e deixe a experiência acontecendo ali, ou até no início as crianças vão observando, mas que elas possam observar no dia seguinte, né? No dia seguinte vai estar tudo certinho, assim, as cores misturadas, as quantidades definidas em cada copinho. É muito interessante essa experiência. E a água que caminha, né? Então a água sai daqui, o papel vai absorvendo essa água, ela vai até o outro copo. A água que caminha, ponte das cores. Vocês gostaram? Já vai deixando o like no vídeo, hein, por favor. Então no dia seguinte, lá na terça-feira, observar essa nossa experiência, ouvir a música da palavra cantada, de gotinha em gotinha, trabalhar a água, ouvir a música, dançar, explorar o som, cantar, acompanhar com um instrumento musical. Tem o chocalho d'água, que a gente gosta bastante. Água é uma gota de chuva, é uma gota de água, é uma gota de chuva pra viver. Esse daqui, tampinha, gente, olha, tampinha barbante, eu usei até tampinha de tinta guache, foi facinho de furar no meio, viu? Eu fiz um nozinho entre as tampinhas, tá? Para que ela não fique escorregando, mas a tampinha tem uma sonoridade tão boa, tão gostosa. Então aqui, deixei a música, o link da música aqui para vocês, de gotinha em gotinha da palavra cantada. Como a gente está falando de gotinha em gotinha, da economia da água, precisamos tomar esse cuidado, não é? A água é tão importante, a água está em tudo na nossa vida, nos alimentos, para a lavagem das nossas roupas, para a higienização das nossas casas, para a nossa vida, para tomar. Então tem que cuidar, né? Então aqui a indicação, vocês já repararam que a BNCC traz muito forte riscantes diferentes? A gente tem que explorar os diferentes riscantes. Então aqui eu tenho uma pipeta, que a gente gosta bastante de brincar com o Francisco, para que eles possam pintar. Então você coloca nos potinhos a tinta, mas até diluidinha ali, para que eles possam pegar e pintar do jeito que eles quiserem. É desenho livre, tá bom? E olha, o conta-gotas também, amamos. De repente tem alguma
mãe aí que gosta daquela tal do skincare, alguma funcionária, você, eu gosto aqui, então eu tenho bastante dessas daqui, olha. E aí dá pra gente fazer aí o conta-gotas, a pintura diferente, uma pintura diferente, de gotinha em gotinha. Mas deixem com que eles façam desenho livre, nada de levar desenho pronto para a criança ficar ali pintando. Não gosto disso, gente. Eu acho que as nossas crianças precisam ter a oportunidade de serem autoras, a autoria na produção delas. Combinado? Então a indicação de riscantes diferentes, pipeta e conta-gotas. Daí você vê o que você tem, o que você consegue. De repente, eu tava precisando de garrafa aqui, já corri ali no vizinho pedir. Às vezes a gente conversa com as crianças, com as mães, na reunião de pais, do início de ano principalmente, fala, olha, eu uso muito desse conta-gota, se vocês tiverem, as crianças às vezes têm uma tia, um tio que tem, pode aí tá organizando esse material para você. Já pensou que gostoso você ter um kit, né, desses materiais aí? Então fica aqui a dica, riscantes diferentes, produção, autoria, desenho livre. Água é uma gota de chuva, é uma gota de água, é uma gota de chuva pra viver. Planejamento semanal refrescante, eu tinha que vir com uma bacia com água. Tá chovendo aí na sua região? Nesse período, primavera, verão, chove bastante, o tempo fica instável, não é? Então aqui, que tal você organizar algumas bacias, algumas bandejas com água? Você pode fazer essa percussão que eu comecei aqui, brincar junto com as crianças, ouvir o som da água. Olha, com a água a gente consegue fazer música. Olha minha mão, olha os meus dedos, né? Os meus dedos batendo aqui na água, fazendo música. Vamos brincar mais. Então dá para organizar com as crianças essa água. Você pode fazer a coleta delas, se estiver chovendo aí na sua região, faz a coleta. Não pega a água, nem que cai do telhado, nem que cai como que é o nome dessa coisa que tem na... Calha. Não, deixa o balde no meio do campo, no meio do pátio, né? Sem interferência, pega direto a água da chuva para brincar, explicando para as crianças que não é para beber, né? Obrigada, meu amor. Excelente, maravilhoso. Muito obrigada, viu? Isso. Eu já chamo você, tá bom? Nós vamos fazer agora uma água diferente. Eu estou utilizando aqui o vidro para que fique mais fácil de você enxergar. Mas aí, junto com as crianças, pega uma bandeja, pega uma banheira, uma bacia maior. Então, eu vou colocar aqui farinha de trigo, tá? Veja aí a farinha que você tem para utilizar. Pode ser, de repente, até uma farinha que já esteja vencida e explicar para as crianças que não pode colocar, né, na boca essa farinha e tudo mais. Bom, coloquei a farinha aqui. O Francisco gosta bastante, a gente brinca de água crocante. Tem uma farinha de milho. Se você não tiver farinha de milho, não tem necessidade de colocar, tá bom? Mas eu vou imitar aqui como se fosse uma água do mar, sabe? Com a areinha ali. Dá para colocar areia também, não tem problema algum. Aqui a gente chama de água crocante porque tem uma textura, a farinha de milho, gente, é tão gostoso. Aqui eu sempre faço para o Francisco, mas eu mesmo quase não coloco a mão. Mas quando a gente coloca, que delícia, uma água crocante. E daí, nessa água, para dar uma corzinha, a gente vai colocar anilina ou uma tinta guache que você tem aí, né? Olha lá, a gente tá imitando então aqui um mar, uma água mais densa, com uma areinha. Olha lá. E agora, o que a gente pode colocar nessa água? Eu posso colocar aqui brinquedos, eu posso colocar aqui letras. Fica da sua criatividade. É uma água curiosa, uma água crocante curiosa. O que será que tem dentro? Vamos ver. Olha como que ficou a nossa água, olha que gostoso. Já pensou as crianças chegarem e encontrarem algumas banheiras, algumas bandejas, esperando por elas, com uma água colorida, uma água com uma outra densidade e algumas coisas aqui escondidas? Vem, Francisco, vem ver!
E com vocês, o nosso Francisquinho. Faz tempo que não aparece aqui no canal da mamãe. Vamos ver o que tem dentro dessa bacia aí de água. É aquela água que você gosta. É hora de descobrir. Posso colocar? Claro, meu amor. Quer entregar pra mamãe? É uma gota de água pra beber. É gostoso. É gostoso, né? Uhum. Olha lá, conforme vai mudando, a água vai se movimentando, as cores Olha vão se também. misturando. Olha, a sugestão é essa, que as crianças fiquem brincando, explorando, coloquem as mãos, juntem a farinha, apertem, sintam. Eu sei que nem todas as crianças são como o Francisco. O Francisco, né, ele pede se ele já pode mexer, se ele já pode colocar as mãos. As crianças geralmente elas vão, né, e são muitas, vão com com vontade mesmo. Aí você vai fechando combinado com elas, coloca num espaço onde possa molhar, onde possa sujar, né? De repente no quintal da escola, no pátio da escola ou até dentro da sala. Sabe o que eu fazia, gente? Eu levava o meu pano, levava um baldinho e dava uma enxugada meio por cima no que ficava demais de sujo ali, né? E também, se todos entenderem como que é o nosso trabalho, a gente vai ter muita colaboração de todos os envolvidos na escola, porque muitas vezes a gente deixa de fazer uma atividade tão gostosa e tão rica como essa por conta da sujeira que vai fazer, porque as crianças vão se molhar. Ai, mas tudo é lavável. Mas a aprendizagem que a gente consegue garantir com uma atividade como essa, ela fica. Essa atividade, ela caminha para tranquilizar as crianças, né? Ela deixa as crianças mais calmas, ela é uma atividade de exploração, então ela trabalha as conexões e as sinapses do cérebro por conta dos sentidos, né? O cérebro, os sentidos constroem o cérebro e aqui tem muito do sensorial. Bandejas de experimentações, água. A sugestão para esse dia, mexemos na água. E que tal mexer na terra? Ai, se você conseguir plantar com as crianças, se alguém tiver sementinha de morango, ou se você mesmo conseguir as sementinhas de morango, dá para plantar em garrafa PET, assim, os moranguinhos, para ver nascendo. Agora, se conseguir um jardim sensorial, aqui tem uma vizinha no fim da rua, gente, que ela fez um jardinzinho sensorial. O que é esse jardim sensorial? Você vai explorar os sentidos nesse jardim. Então, colocar uma folha que tenha um cheirinho, uma flor, um fruto, vai plantar. Pode ser em vaso ou na terra mesmo. Na terra é bem melhor, né? Então, se tiver de repente aí, então você pode plantar aí uma florzinha, aquelas que são típicas da sua região. Eu indico o chá de hortelã também, porque a folha, ela tem o cheiro do hortelã, é maravilhoso, não é? Indico também a amora, que é um frutinho silvestre de árvore que as crianças gostam de experimentar e que não tem caroço. Então, a amorinha, o boldo, que é uma folha. Lembra daquele chá de boldo? Eu não gosto muito. Mas tem muita gente que gosta. E outra quando a gente tá com dorzinha no estômago, né? Mas a folha, ela é super aveludada. Então, aqui eu tô trabalhando, ó, num jardim muito pequeno, sensorial, que tenha flor, as cores, hortelã, o cheiro, a amora, o gosto e o boldo, a textura da folha. Olha que delícia, gente. Tô potencializando aí o cérebro das nossas crianças. Aqui eu consigo trabalhar os sentidos. Tem muitas amadas que falam, né? Samantha, faz um planejamento dos sentidos. Olha aqui. Aqui tá forte os sentidos. É o sentir e o sentido. Agora, na quinta-feira, bolhas, 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 pequenas, grandes. Vamos brincar com bolhas de sabão. Para a construção desse brinquedo, uma garrafinha, pode ser uma garrafa pequena ou uma garrafa maior. Meias, sabe aquelas meias que fica só um parzinho que você perde, o outro não encontra mais? Meias mais velhinha, usadinha. Então, garrafinha pequena, meias de criança, garrafa maior, meia de adulto. Então, converse com as mães. Quem tem só um parzinho de meias em casa, manda para a escola que a gente guarda para confeccionar brinquedo, né? A hora de mão na massa. A tesoura, aquele elástico, ok? Elástico de dinheiro, né?
e um potinho com detergente e água. Vamos lá para nossa experiência? Então, olha, corta a garrafinha, pegou a meias e encaixa na garrafa. Olha, gente. Vamos usar mais a parte do tecido e não muito a parte do calcanhar aqui da meinha, combinado? Aqui a gente pode até cortar. Você vai, Francisco? Assopra! De novo! Isso! Eu gostei desse suporte aqui, a gente chama até, eu já fiz aqui sapo babão, né? Há um tempo atrás, nós fizemos com aquele, sabe aquele de pia, um TNT é mais fininho, assim, só que fica escapando, gente, eu não gostei daquele. Ai, fica escapando, as crianças brincam um pouco e já acabou. Agora, com a meias, ele fica super fixo, olha, eu dei uma dobradinha, né? Eu amarrei aqui e virei assim a meinha, olha, ele fica super, ele não sai. Então é para criança assoprar para fora, né? Aqui, ó. Muita atenção, que são crianças maiores e assoprando para fora. Aí fica a dica aí desse suporte para fazer bolhas. Posso também, já fiz um aqui que nós colocamos de Wills, que é só o suportinho para a criança soprar para fora, daí não corre risco nenhum. Já fizemos também com palito e lã em balde maior de água e aí as bolhas saem gigantes. Bolhas de diferentes tamanhos. É hora de brincar. Eu gosto muito do assoprar porque fortalece a musculatura da boquinha e a gente precisa trabalhar a questão da linguagem. A linguagem na educação infantil é mais importante que a alfabetização. Uma criança que consegue se comunicar, ela aprende com mais facilidade e fortalece o processo de alfabetização. Então é sucesso aí, são as aprendizagens essenciais da educação infantil. Na sexta-feira é o encher e esvaziar. É hora de brincar com as embalagens. Esse encher e esvaziar é importantíssimo, ainda mais para o processo do desfraude, ok? Está relacionado uma criança que tem essa capacidade, além de outras questões envolvendo, se você precisar de vídeo de desfraude, nós já fizemos aqui no canal um vídeo sobre, mas é importante que a gente possibilite potes diferentes, embalagens diferentes e a água, né? Ainda mais se elas forem coletadas da chuva, dá para brincar à vontade, sem peso na consciência aí, né? Escolhe um espaço bom para que as crianças possam explorar. Vamos fazer um chuveirinho ao contrário? Vou voltar aqui no meu mar artificial, só para que vocês possam ver como é que essa água ficou. Olha o nosso mar, gente! Olha o nosso mar! As farinhas desceram e ficou água aqui em cima. Olha que bacana! Bacana, né? E aí não dá para saber direito o que é que tem. Olha lá, afundei aqui para as crianças poderem descobrir. O chuveirinho ao contrário, que é? A gente pega uma embalagem, eu vou pegar aqui, por exemplo, a do vinagre. Ó, para as crianças observarem, né? Eu apertei. Vocês viram o movimento do chuveirinho ali embaixo? Se você estiver próximo, se você for na água e do bebedouro das crianças ou uma torneira, quando você aperta e você solta, forma um chuveirinho aqui dentro. Chuveirinho ao contrário, vocês viram? Conversar com as crianças, o que será que aconteceu? É a pressão, o ar que já tem na garrafa,
a água. Então as crianças vão poder fazer isso, experimentar, explorar com diferentes embalagens, aí possibilite. Essa daqui eu preciso de muita coisa para encher não, mas o Francisco ama, gente, colocar assim e vendo as bolhas. Olha lá, colocou, ó, fazendo bolhas de uma forma diferente. Então, quais as possibilidades de trabalhar com a água e com o ar, com as embalagens? É a nossa intencionalidade educativa, né? Eu vou oferecer potes para encher e esvaziar, mas também para que a gente possa explorar possibilidades. Água, ar, brincar, aprender, valorizar. A gente cuida daquilo que a gente conhece. Não é assim que funciona? Se você conhece mais alguma coisa, se você conhece mais alguém, você quer cuidar. Quando você tem um bichinho de estimação, você quer cuidar. Quando você assiste um filme, o personagem principal não conta a história dele, você não começa a conhecer mais ele e torcer por ele. É isso que acontece, a gente aprende dessa forma. Então, as nossas crianças precisam conhecer mais a água para que a gente possa cuidar mais dela, preservar, caminhar sempre rumo à sustentabilidade, utilizando materiais reutilizáveis, água coletada de chuva para brincar. Ai, possibilidades. Vocês gostaram desse nosso planejamento semanal refrescante? Então já encaminha para suas amigas, para os seus amigos. Vamos encaminhar, vamos deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho, por favor. Eu preciso de você. A gente precisa crescer, a educação infantil precisa ficar cada vez mais forte, a representatividade. Eu quero mostrar para vocês como é que ficou a nossa ponte aqui das cores. Olha lá, enquanto nós gravamos, as coisas já foram acontecendo. Olha que cores mais lindas! Olha só, gente, transformações! Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Transformações. Olha o que nós conseguimos aqui. Então, eu vou deixar para vocês do Clube da Educação Infantil o planejamento semanal com possibilidades para os bebês, esse planejamento refrescante para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas, com os objetivos também. Combinado? Então, se você não está no clube, já dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, faça parte, você vai amar. O Clube da Educação Infantil foi feito para você. Todo mundo que atua, que apoia, está no clube. É isso, gente, um espaço para você, com possibilidades para deixar você, suas crianças, sua criança mais potente. Então, bora junto com a gente. Aprovado! Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Te vejo na nossa RIF. E se você já está assistindo esse vídeo num outro momento, a RIF também está no clube, viu? Tá lá um mini curso com certificado adicional dentro do Clube da Educação Infantil, que já tem um certificado de 250 horas. Um forte abraço, fique bem, fique com Deus e até a próxima! Até o nosso RIF! Yes!